10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A peregrinação e a vitória de um servo de Deus. Na cidade de São Miguel, estado do Rio Grande do Norte, no pequeno lugarejo Sítio Serra das Almas. Distante da sede da cidade, 21 quilômetros, com apenas 22 residências, e em uma delas habitavam a família de Antônio Batalha do Rego e Maria Teresa do Rego, casal de agricultores, família esta constituída por 13 filhos, 7 mulheres e 6 homens. O senhor Antônio Batalha do Rego era um homem muito conhecido e respeitado por todos da cidade, como também era um homem muito ordeiro para com os filhos. Ele era o dono da casa de farinha, onde toda a família fazia a farinhada, pois a família costumava trabalhar em mutirão no plantio e na colheita. Enfim, viviam de acordo com os recursos que a terra os dava. Era uma vida bastante difícil. Comigo aqui, Senhor Jesus. Nasceu no dia 10 de julho de 1938. O 8º filho deste casal, Antônio Batalha Filho. Já com 6 anos de idade, começou a trabalhar, ajudando seus pais e seus irmãos, e era ele quem tomava de conta de todos os animais da família: gados, burros, cavalos e ovelhas. O terreno da família era situado em meio de grandes serras, e ali viviam muitos animais selvagens. E o menino Batalha, já na idade de 10 anos, e todos chamavam de Tonho, ele, em um certo dia, ao buscar as ovelhas do pasto para casa, foi surpreendido com uma onça maçaroca, agredindo as ovelhas, e o menino Tonho se armou com pedras e agiu contra aquela onça e salvou uma das ovelhas que já estava na boca daquele animal. Este foi um dos episódios que ocorreram na sua infância, dentre muitos outros que o mesmo lembra categoricamente. Neste mesmo período, seu pai contratou uma professora para ensinar seus filhos em casa. Batalha e seus irmãos, juntamente com seu pai, iam trabalhar na roça, e quando chegavam em casa, bastante cansados, teriam que enfrentar os estudos. A professora ensinava a carta de ABC por um ano e em seguida a cartilha por mais um ano. Como a jornada de trabalho para um garoto de apenas 10 anos era muito puxado, Batalha não conseguia absorver o que se ensinava pela professora, e o mesmo absolutamente não aprendeu nada. Aos 17 anos de idade, Antônio Batalha Filho já estava namorando uma moça por nome Cícera Ferreira de Carvalho, que morava na mesma localidade, Sítio Serra das Almas. Filho do casal, Antônio Ferreira de Carvalho e Maria Amélia de Carvalho. Neste mesmo período, Antônio Batalha Filho, juntamente com sua família, estava construindo com muita dificuldade e muita luta a sua casa. E ambos decidiram casar-se. Então, o jovem Tonho pediu ao seu sogro, o senhor Antônio Ferreira, a sua filha em casamento. As duas famílias, de acordo, casaram no dia 1º de dezembro de 1955. Antônio Batalha, com 17 anos,
e Cícera Ferreira com 15 anos de idade. Aleluia. Inicia aqui uma nova jornada de vida para este jovem casal. O mesmo continua trabalhando com seu pai e seus irmãos, plantando suas lavouras e tratando seus animais. Tudo para constituir uma família digna e corresponder como bom esposo. No dia 7 de setembro de 1956, nasce a primeira filha do casal e deram o nome Vilani Batalha. Da tristeza, eu não quero mais falar. Quero falar só de alegria. E assim, depois que a gente aceitou Jesus, e tudo se tornou muito bem, né? E eu estou muito feliz de ser filha dele. Apesar de não ter mais minha mãe, eu estou feliz. E no dia 20 de junho de 1958, nasce a segunda filha e deram o nome Lúcia Batalha. Irmão Biraci, eu sou muito feliz, né, pelo pai que eu tenho, porque assim, a gente teve uma vida sofrida, né, quando a gente era assim, na infância, a gente teve uma vida muito sofrida, mas eu agradeço a Deus porque ele foi um pai exemplar, nos ensinou a trabalhar, nos ensinou a ser filhos obedientes, na hora da disciplina também corrigia, né, e por isso eu agradeço a Deus, né, hoje a gente ser uma família abençoada, porque ele soube ensinar. E nós somos felizes por isso. E eu assim, agradeço muito a Deus, porque pela idade que ele já tem, né, 72 anos, mas ele ainda nos corrige. Quando a gente, qualquer coisa que a gente faz que não está certo, ele conversa com a gente, e isso é muito bom. Sou muito feliz por isso. E assim, quanto à mãe, né, que Deus já levou, a gente tem uma memória muito boa, assim, uma lembrança muito boa, porque ela também foi uma mãe exemplar, nos ensinou, como já falei dele, né? E nos ensinou a trabalhar, inclusive trabalhamos junto numa feira, começamos a trabalhar de sacoleira e depois a gente começou a trabalhar na feira. E o que eu achava muito importante nesse período é que ela sempre foi uma mulher que gostou de se cuidar, andava toda bonita, né? E eu era mais assim. E às vezes, quando a gente estava trabalhando na feira, que eu chamava ela de mãe, ninguém acreditava. As pessoas diziam, mãe, essa daí é sua mãe, é minha mãe. Mas ninguém acreditava, achava até que ela era mais nova do que eu. E eu dizia, não, eu me orgulho de ter minha mãe assim. E eu ficava muito feliz, trabalhamos juntos, bem uns 6 anos. Foi no período que ela começou problema de saúde e a gente teve que parar, né? E Deus levou, mas nós estamos aqui, né? Agradeço muito ao Senhor pela mãe, né? E o pai que Ele nos deu, que nos ensinou a ser gente, né? E sou muito feliz, eu agradeço a Deus, porque Ele já levou a minha mãe, mas tenho Ele ainda, que é o meu pai, que está aqui, né? Cheio de vida, né? E por isso eu sou feliz por isso. Podemos destacar aqui que Antônio Batalha Filho veio de uma família humilde, mas também de um povo que tem um dom muito especial, a poesia, pois em sua família há muitos poetas. Querida igreja, vou dizer uma coisa, todos me atenção, que eu olho para vocês com satisfação. Sei que isso sai de dentro do coração. Mas eu vos faço um pedido, sendo eu um ancião, que ensine aos vossos filhos o caminho da salvação. E vocês fazendo isso têm um grande galardão, porque eu, dentro da minha crença, sou um fogo de metralha. Eu amo a sinceridade e não dou valor à canalha. Aceitei a Jesus Cristo, que é um Deus que nunca falha. E agora darei meu nome, me chamo Antônio Batalha. Com o falecimento do seu sogro, a família de sua esposa, no início do ano de 1959, mudou-se para a cidade de Barreira, pois sua sogra era filha natural desta cidade. No final de dezembro de 1959, Batalha e sua esposa Cícera decidiram também mudar-se para Barreira. Ao fazer ciente ao seu pai
sobre o plano da mudança e também pedi que eu ajudasse enviando alguém com os animais para levarem suas bagagens e sua família até a margem da BR-116 para ali então pegarem o ônibus para seguirem viagem. O senhor Antônio Batalha, seu pai, discordou totalmente e disse que não ajudaria absolutamente em nada. Mas como Batalha sempre foi um homem decidido em sua vida, mudou-se mesmo assim, contrariando a vontade de seu pai. Pediu emprestado 3 cavalos ao seu tio Herculano Batalha. Colocou sua esposa e suas 2 filhas e toda a bagagem sobre o lombo dos animais e partiram do sítio Serra das Almas às 3 horas da madrugada. Batalha enfrentou de pé o percurso de 60 quilômetros. Chegaram à margem da BR-116, lugar conhecido como Catavento, localizado entre as cidades de Jaguaribe e Icó, já às 6 horas da noite. Dormiram ali e no dia seguinte, às 7 horas, embarcaram no ônibus e seguiram viagem. Às 4 horas da tarde, chegaram em Chorozinho e enfrentaram de pé uma estrada de areia. Batalha colocou sua filha Vilani em seu ombro e a outra filha, Lúcia, nos braços de sua esposa e transportaram com destino à Barreira e chegaram bastante cansados na localidade de Croatá às 9 horas da noite, na propriedade do senhor Joaquim Domingos, que ali iriam morar. Inicia aqui uma nova jornada em sua vida. Batalha passou a ser morador do senhor Joaquim Domingos, homem proprietário de terras apropriadas para a agricultura, e o mesmo começou a cultivar lavouras de milho, feijão, mandioca e algodão, enfrentando aqui muitos dias difíceis, e que teve um período de 6 anos como morador deste homem amigo. Batalha lembra que certo dia o senhor Joaquim Domingos, juntamente com Edmilson Patrício e ele, planejaram em apedrejarem os crentes num culto que estava acontecendo na congregação de Croatá. E lá chegando, encontraram o porteiro, irmão Chico Paulino. O senhor Joaquim Domingos falou para ele que eles vieram dispostos para apedrejar e acabar com aquele barulho. Irmão Chico Paulino disse para eles que aquilo que estava acontecendo era o poder de Deus. Joaquim Domingos, ironizando, disse: "Que poder de Deus! Vamos acabar com isso agora." Foi aí que o irmão Chico Paulino pediu que não fizessem isso, e eles atenderam por respeitar o irmão e amigo. Batalha era um homem de um coração petrificado em relação ao poder de Deus. Mas Deus conhece aqueles que agem dessa forma e tem seus planos para trabalhar em suas vidas, até mesmo sem o homem compreender. No longo destes 6 anos, nasceram 5 filhos. 4 destes morreram ainda pequenos, com infecção intestinal. Sua filha Lúcia teve paralisia infantil e, como naquela época em Barreira ainda não tinha médicos e as condições eram muito precárias e até mesmo muito difíceis transportes para transportar doentes para cidades mais próximas. Batalha colocou sua filha num carro de mão e transportou até a localidade de Boqueirão. E ali estava um caminhão fazendo transportes de cana-de-açúcar para a usina de Acarape. E foram neste carro até lá, e seguindo de pé
com destino à cidade de Redenção. Pegou uma carona no jipe até o posto de saúde. Após Lúcia ter ficado boa, adoeceu logo em seguida sua outra filha, Vilani, com uma terrível infecção no couro cabeludo de sua cabeça. Batalha socorre levando de cavalo para a Redenção e com uma medicação que o médico prescreveu, ficou boa. Entre os 5 filhos nascidos neste período, um deles nasceu Miguel Batalha, no dia 24 de maio de 1964. Quando tudo parecia estar normalizado, algo inesperado acontece. Justamente quando Miguel tinha 8 meses de nascido, sua esposa, Dona Cícera, adoece logo após ter tomado um café de madrugada. Passou a ter fortes alucinações, olhava para as palmas de suas mãos e dizia que estavam pretas. E passando os dias, foi perdendo o apetite de alimentos e a maior vontade dela era correr de mato adentro, e cada vez mais se agravando a situação. O incansável Batalha levou sua esposa para vários hospitais e médicos em diferentes cidades: Fortaleza, Redenção, Antônio Diogo, e nada de ter solução para o problema. Condição financeira não tinha, mas ainda tinha disposição, coragem e amigos para ajudar. Então vendeu por 9 cruzeiros 2 quadros de roças de mandioca, a única que ainda restava para suprir as necessidades básicas. Batalha e seus amigos, Zé Cosmo, Edmilson Patrício e Cláudio Patrício, levaram Dona Cícera para o hospital em Baturité. Ao ser interrogado no preenchimento da ficha de atendimento na recepção daquele hospital, qual era a profissão da paciente, Batalha sofreu uma humilhação por a recepcionista entender que o mesmo não teria condição de pagar por aquele atendimento, pois a mesma logo encaminhou a paciente para o posto de atendimento do hospital e a atendente mandou de volta para a recepção, informando que a paciente seria atendida através da recepção. Nesta ocasião, o médico chegou para o atendimento e viu toda a situação e logo entendeu o que estava acontecendo e repreendeu imediatamente as atitudes daquelas atendentes, informando que aquele hospital atenderia a todos. O médico fez a consulta e prescreveu uma medicação. Batalha perguntou quanto seria a consulta e o mesmo respondeu: 9 cruzeiros, exatamente o valor que tinha em seu bolso, e imediatamente pagou. Para comprar o medicamento, seus amigos fizeram uma cota e compraram, mas Dona Cícera tomou apenas uma vez o medicamento, pois o seu problema tinha se agravado e não aceitou outra vez tomar. A doença de Dona Cícera foi se agravando cada vez mais e seu esposo Batalha não tinha mais o que fazer. Joaquim Domingos, seu patrão e amigo, chegou um dia em sua casa. Agora um homem diferente daqueles dias anteriores, crente em Jesus, servo de Deus. Ele, entendendo que o problema de Dona Cícera era espiritual, falou: compadre Batalha, se você aceitar e levar ela para a igreja dos crentes, Jesus vai curar. Batalha disse:
será que cura? Joaquim Domingos falou: sim, cura. Jesus vai curar. Batalha perguntou: nega, você quer ir? E ela confirmou que queria. Ela foi para a congregação Assembleia de Deus em Croatá e levou a Lúcia e a Vilani, e lá aceitaram Jesus como Salvador em fevereiro de 1966. A igreja iniciou uma campanha de oração e jejum e também deu assistência de alimentos para a família. Batalha continuou na incredulidade e só andava armado com uma peixeira de 12 polegadas na cintura. E todas as vezes que passava em frente da congregação, olhava sempre para o outro lado, porque não gostava de crente. Mas como Deus tem seus planos de salvação e sua forma peculiar em trabalhar na vida daqueles que não querem nada com Deus, no dia 15 de março de 1966, Batalha foi convidado por um amigo, Francisco Domingos, filho de Joaquim Domingos, para ir ao culto. Quando eu em Batalha, ele era morador do meu pai, e eu sempre levava a mensagem do Evangelho para Deus na casa dele. E ele não queria aceitar, mas continuei penetrando, levando a palavra e anunciando. Até que um dia eu convidei para ele ir à Assembleia. E ele atendeu meu convite e foi. Aleluia. Então, se até que ele aceitou Jesus, para mim é uma satisfação muito grande quando ele aceitou Jesus, porque meu prazer é que as almas ouçam a voz do Evangelho e convertam a Cristo e alcancem a salvação dele da vida eterna. Nem preciso falar. O mesmo foi. Ao chegar em frente da congregação de Croatá, ficou parado, sem nenhuma ação. E com muita insistência do porteiro irmão Antônio Luiz, pai do irmão Zé Luiz, para entrar no templo, apenas aproximou-se até a janela. Irmão Antônio Luiz continuou insistindo e o mesmo entrou, sentou-se na ponta do último banco. Ali ouviu muitos hinos de louvor a Deus. E naquele dia estava pregando a palavra de Deus o irmão Expedito Luiz, pois na hora do apelo, Batalha sentiu como as mãos de um ser espiritual levantá-lo, e o mesmo caminhou em direção ao púlpito daquela congregação e aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Passando os dias, o mesmo continuou com dúvidas. Pensamentos vieram de como seria a reação de sua família, principalmente de seu pai, quando souber que agora ele era um crente. Mas Deus mudou seu cativeiro, conforme o salmista fala: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Salmos 40 e versículo 2. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia. Irmão Biraci, quando eu aceitei Jesus, eu fiquei em dúvida. E eu indo para a igreja, o irmão que estava pregando colocou o dedo em cima de mim e disse: você que é novo convertido, que está em dúvida se esse caminho é a verdade ou não, peça a Deus que Ele lhe revela hoje. E eu cheguei em casa para dormir e fiz essa oração: Jesus dos crentes, se esse caminho é a verdade, me mostre hoje. E fui dormir, sonhei andando assim num caminho para lá do sul, eu com a minha esposa, Dona Cista. E nós andamos muito, aí eu olhei para trás, vi um redemoinho de poeira encostando nas nuvens. E na frente do caminho abriu um galho e tinha uma árvore grande. Vamos subir nessa árvore, ver o que vem acontecendo lá. Aí quando nós subimos na árvore, pouco mais chegou, era 2 touros brigando. Aí um matou o outro. Aí quando matou, voltou. Aí eu digo: bom, um voltou e o outro está morto, não pode mais com ninguém. Vamos descer.
Aí descemos e pegamos o caminho à direita e chegamos num rio com pouca água, muita mulher tratando de todos os tipos de animais. A água estava imunda, vamos dizer. Aí eu digo, a gente vai se sujar em passar nesta água, mas não tem nada, passamos. Começamos a subir. Quando nós chegamos em cima, numa chapada, aí formou-se uma ruazinha para o lado do norte. E nessa rua tinha duas filas de crentes, uma do lado do outro, e tudo falando em língua, a coisa mais maravilhosa da vida. Aí chegou um moço, bem alto, alvo, os cabelos louros, os olhos verdes. Aí disse assim, não, vamos comigo aqui. Aí ele saiu na frente e eu atrás. Quando chegamos no fim da rua, era beco sem saída. Tinha um quarto, a porta fechada, ele disse, aqui dentro tem 3 mortos. Abra a porta. Eu abri a porta, aí estava 2 caixão e um em cima de uma cama, coberto com lençol branco. Aí ele disse, pega esse primeiro caixão e puxa. Eu puxei o caixão, disse, agora abre o caixão. Quando eu peguei na tampa para abrir, arrancou só uma tauba. Aí saiu um crente de dentro, falando em língua, a coisa mais maravilhosa da vida. Ele disse assim, olha, veja o que é o homem obediente a Deus aqui na terra. Morre a matéria, mas o espírito vive diante de Deus. E aí disse, agora puxa o outro. Eu puxei, ele veio maneiro. Quando foi saindo na porta, ele saiu das minhas mãos e levantou-se e se abriu sozinho. Aí não tinha, estava vazio. Ele disse, veja o que é o homem desobediente aqui na terra. Morre a matéria aqui e o espírito morre diante de Deus. Disse, agora você se aproxima, aqui está na cama. Eu fui quando descobri, era minha própria esposa, morta, coberta com um lençol branco. Quando eu descobri ela, ele disse, agora chame, primeira vez, chamei, nada. Chame segunda vez, nada. Chame terceira vez. Na terceira vez ela sentou-se. Aí eu disse assim, Cícera, vamos comigo? Ela disse, vá andando que eu vou já. Aí quando ela disse que eu fosse andando que ela ia já, aí eu acordei e foi embora tudo aquilo dali. Aí eu fiz a oração novamente. Eu digo, Jesus dos crentes, agora eu sei que esse caminho é a verdade. Como eu já estou com 44 anos que ando nesse caminho e creio que Jesus é a verdade. Após 2 meses que sua esposa, irmã Cícera, estava servindo ao Senhor Jesus e a igreja orando e jejuando, irmão Batalha lembra que sua esposa, em uma certa noite, ela se acordou dizendo que tinha saído pelo seu ouvido um negro muito estranho, pulando para fora, fazendo um forte barulho, acenando com as mãos e distanciando dela. Era exatamente um demônio querendo destruir sua vida. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, libertou-a e ela tornou-se uma mulher de oração. E no ano de 1968, Jesus batizou com o Espírito Santo. Em 1967, Joaquim Domingos vendeu sua propriedade. Irmão Batalha, com sua família, mudou-se para a propriedade do irmão Luiz Miguel, mais conhecido como Luiz Crente, morando ali 4 anos e trabalhando incansavelmente na agricultura, plantando e colhendo legumes para o sustento de sua família. Irmão Batalha lembra que ali nasceram 4 filhos, e destes morreram 3, e a que sobreviveu nasceu no dia 1º de janeiro de 1971, a Ivani. Fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Pelo que sou, pelo meu pai e a minha mãe. Tenho muito o que agradecer a ele. Desde pequena eu acompanhei o quanto ele trabalhou, foi um homem sofrido. A minha mãe também ali do lado, ajudando.
e passamos por muitos momentos difíceis, né? E eu agradeço a ele porque ele lutou muito para criar muitos filhos e para dar educação a cada um, apesar de muitos ter desistido de estudar, mas não que fosse por ele dizer assim, não vá à escola. Tanto pelo meu pai como pela minha mãe, os dois queriam que a gente estudasse para que a gente tivesse um futuro melhor do que eles, né? E hoje eu agradeço muito. A gente passou ali, moramos muitos anos ali no Dr. Rui, e a minha infância toda foi ali, né? Até chegar o momento de eu me casar e sair dali. Mas a minha mãe também foi uma ótima, não só mãe, mas amiga também. Nos momentos que eu precisava conversar com ela, ela me ouvia, me escutava. Não era uma mãe que criava os filhos por criar, de jeito nenhum. Meu pai também, outra coisa, eles não queriam que a gente ficasse assim, se envolvendo com pessoas do mundo, né? Sempre ele nos criou ali na igreja, desde pequeno, criou todos nós na igreja. Depois de crescidos, né, é que aí se afastaram da igreja, mas os meus pais sempre continuaram a orar pelos aqueles que se afastaram. E apesar deles passarem muito tempo, a minha mãe como faleceu, passaram muito tempo assim orando, nos entregando a Deus, Deus tem nos livrado muito de muitas coisas ruins. E hoje ele está vendo o fruto, porque de pouco em pouco está voltando novamente, né, os filhos para a casa do Senhor. Então eu só tenho mesmo aqui a agradecer. Ele está aqui, é uma pessoa que eu amo muito. E oro muito por ele. E espero e peço a Deus que Deus ainda dê muitos anos de vida a ele, né? A minha mãe se foi, deixou muita saudade, mas o Senhor sabe o que faz, né? Então, esse momento é só de gratidão, né? Em primeiro lugar, a Deus e pelos pais que o Senhor me deu. Irmão Batalha, servindo a Deus com prazer e amor, homem assíduo nos cultos juntamente com a sua família. No ano de 1969, foi convidado pelo seu pastor, na época, Oderno Cardoso, para ajudar na obra de Deus como porteiro da congregação. E assim trabalhou cerca de 12 anos com muito amor e prazer. Em fevereiro de 1971, Irmão Batalha recebeu um convite do Dr. Rui do Ceará, assim como é conhecido aqui em Barreira, para morar e tomar de conta do seu sítio, no centro da cidade. Com um mês de trabalho, exatamente no dia 10 de março de 1971, passou a ser gerente desta propriedade. Como Irmão Batalha não tinha estudos, no ano de 1973, surgiu uma oportunidade para frequentar aulas do ensino Mobral, lecionada pela professora Irmã Valda, na localidade de Croatá, por um período de 6 meses. Conversar com o Irmão Batalha, e ele veio hoje me procurar para relembrar, né, algumas coisas boas que aconteceram, aproximadamente nos anos de 1973, final de 73, bem em recordação. Mas, e nessa época eu ensinava Mobral aqui no Croatá, era uma turma de 20 pessoas, ele foi um dos meus alunos, e até eu fico feliz em saber que ele sentiu proveito nesse período, que ele gostou, que ele acha que valeu a pena, né? A minha avaliação a respeito dele foi boa, de pessoa
que queria alguma coisa, era cidadãos, pai de família, né? Deixava à noite, depois do trabalho, cansado, vinha passar 2 horas na sala de aula. Para a gente conquistar esse povo, a gente tinha que ter uma estratégia, né? Dar o plano de aula correto. E eu fugia do plano de aula para agradar, para ter uma forma de sustentar eles na sala, né? Então eu passava continhas pequenas de somar e eu via que eles se interessavam muito. E isso para mim era muito gratificante. Eu tinha prazer de ensinar, não só ele, como várias pessoas aqui do Croatá. Mas ele, por ser da igreja, ele tinha muito interesse em aprender alguma coisa para ler a Bíblia. Era um dos motivos também, né? Não foi período suficiente para que ele ficasse lendo corretamente, mas aquelas poucas palavras que ele aprendeu foi aprimorada na Bíblia. Ele começou a ler e através da Bíblia ele aprendeu realmente a ler. Isso foi muito bom na educação da família, né? Foi muito bom para ele na igreja. E como um cidadão de exemplo que ele é, valeu a pena, foi bom. Eu me sinto feliz, me sinto assim, honrada, porque foi um momento para mim que eu ajudei alguém. E quando se trata de ajudar alguém, para mim é uma grande alegria. Porque quando Deus dá conhecimento a gente é para ajudar aqueles que precisam, né? São pessoas simples, mas que dão importância àquilo que aprende. Por isso eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dele, tudo que ele já passou e hoje está aqui. E ele tem motivos para ser grato por tudo que aprendeu e muito mais que ele aprendeu. E em seguida, estudou mais 6 meses com a professora Irmã Giselda. Alguém que precisa de amor para viver. Uma satisfação muito grande saber que o Irmão Antônio Batalha hoje tem esse testemunho assim, para dar de aprendizagem, porque ele é uma relíquia, né, para nós, para a sociedade. Porque na época que o Irmão Antônio Batalha estudou conosco, era uma época de grande dificuldade, não tinha a facilidade que tem hoje de aprendizagem. E ele sempre foi um homem lutador, trabalhador, esforçado. Eu lembro que o Mobral era uma aprendizagem assim, para as pessoas que não tinham nenhum conhecimento de leitura, de matemática. E ele, além de ser uma pessoa esforçado, era interessado, né? Então, eu louvo a Deus assim, pela atitude do Irmão Antônio Batalha e hoje ele querer passar isso para a sua família, né? Essa aprendizagem dele que ficou, porque eu acho que é uma coisa importante para nós, né? Aprender e valorizar a sua aprendizagem, as pessoas que contribuíram para isso. Então, eu me sinto muito honrada, né, em ter contribuído e ele hoje está dando esse depoimento, deixando isso para a família, para as outras pessoas, o quanto foi importante as professoras que passaram pela vida dele. Como servo de Deus, assim, eu vejo assim, às vezes eu fico pensando no Antônio Batalha, é um profeta da igreja primitiva, né? Aquela pessoa que nunca perde a comunhão com Deus, não tem nenhuma dificuldade, nenhuma barreira, nada que o deixe desanimar, da esperança. Ele sempre traz um alerta muito grande para a igreja, que eu acho muito importante, que é lembrando a volta de Jesus. Às vezes as pessoas estão até esquecidas, mas ele se levanta ali, em poucas palavras, ele chama a atenção da igreja que Jesus está voltando. Então, eu admiro muito como servo de Deus e também acredito bastante, porque hoje está muito difícil da gente acreditar, até nas pessoas mesmo, né, que se dizem que são profetas, mas o Antônio Batalha é aquele profeta de confiança. Eu louvo a Deus pela vida dele, por ele ainda estar aqui na terra fazendo isso. O mesmo conta que aprendeu um pouco das operações aritméticas da matemática e que agradece a elas até os dias de hoje. Já no ano de 1974, já bem firmado na fé em Jesus, o irmão Antônio Luiz
sugeriu que irmão Batalha adquirisse uma Bíblia, que o Senhor Jesus ensinaria ele a ler. Foi assim que aconteceu. O pouco que sabe ler, aprendeu com a Bíblia Sagrada. Continuando na mesma luta de sempre, começou a plantar milho, feijão, mandioca, arroz e cana-de-açúcar. Como também zelava pelos animais que tinha no sítio, porcos, gados e um burro que servia para puxar carroça em todos os serviços. Em agosto de 1981, irmão Batalha foi incentivado pelo seu patrão, Dr. Rui, a fazer um curso de apicultura em Fortaleza, especificamente na Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará. O mesmo aprendeu a manejar bem os apiários e a produzir mel de abelhas de excelente qualidade. Nasceram ali mais 6 filhos, que são eles: César Batalha, nesse momento eu quero agradecer a meu pai por ter me colocado no caminho do Senhor, porque eu era uma pessoa crente desde criança e me desviei quando tinha uns 12 anos. Aí ele pelejou muito comigo para mim voltar para a casa do Senhor, e nessa luta eu passei por uma prova, e aí ele orou por mim, Jesus me curou, que eu pensava que nesse tempo eu ia perecer, ia morrer, mas ele orou por mim e eu me reconciliei, e é isso que eu quero agradecer a ele por essa bênção, por eu ter nascido num lar crente. Como tocar no rosto. Narciso Batalha, nascido em 12 de junho de 1974. Meu pai, que era um homem batalhador, que toda a vida foi muito batalhador, nos corrigia bem. E ainda hoje eu agradeço pela as correção que havia, e um pai tem que corrigir mesmo o filho, né? E o que eu tenho de dizer para ele é que eu agradeço muito a ele e parabenizo a ele por ele ser um exemplo para mim, e eu me espelho muito nele e eu amo muito ele. Meu pai é tudo pra mim. Deixou no aprisco e pelas montanhas. Silas Batalha, nascido em 9 de julho de 1975. Daniel Batalha, nascido no ano de 1977. Feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil. Ivanildo Batalha, nascido em 25 de julho de 1978. E Exilda Batalha, nascida em 12 de outubro de 1983. Este homem de Deus incansável, que tinha uma rotina exaustiva, mas ainda sobrava tempo para ajudar na obra do Senhor Jesus. Foi aí então que o seu pastor Oderno Cardoso, na Convenção Estadual das Assembleias de Deus em Fortaleza, no dia 5 de setembro de 1981, consagrou irmão Batalha a diácono da igreja local. No ano de 1989, Dr. Rui comprou 2 lotes de terra situado no Mearim 3, aqui em Barreira, e presenteou irmão Batalha. E com muito sacrifício e esforço, começou a construir sua própria casa, levando um período de 3 anos para ficar pronta,
e no mês de dezembro de 1992 mudou-se com sua família. O mesmo lembra que trabalhou 22 anos com muita responsabilidade e dedicação no sítio deste homem amigo e que tem uma grande consideração e respeito. Juntas no aprisco eram 100 ovelhas que amante cuidou. Já morando em sua residência, no ano de 1993, Irmão Batalha presta serviços para a Prefeitura Municipal, sendo ele responsável pela limpeza pública e chefe de uma equipe. Trabalhou um período de 4 anos e no decorrer desse tempo foi surpreendido com problemas de saúde. Procurou um médico e após fazer exames, foi diagnosticado problemas no coração, que levou ao afastamento do seu trabalho. Foi aí então que teve que procurar o INSS e com muita luta passa a receber o benefício da assistência social até os dias de hoje. Sua companheira e a esposa, irmã Cícera, passa também a ajudar no sustento da família, vendendo confecções numa banca todos os dias no centro de Barreira. Depois de alguns anos que estava morando em sua própria residência, mais um problema de saúde aflige sua esposa, irmã Cícera, e foi submetida a fazer uma cirurgia de câncer e ficou tida como boa. Mas depois de um tempo, a doença voltou novamente e foi preciso fazer outra cirurgia. Poucos meses depois, exatamente no dia 13 de março de 1999, irmã Cícera faleceu, deixando um vácuo muito grande no seio da família. Irmão Batalha agora viúvo, morando com 3 filhos solteiros e órfãos de mãe. Podemos imaginar a grande dor que fica na perca de um ente querido, que durante tantos anos foi uma dileta companheira no todo da vida de um casal, somando junto tudo que lhes foram oferecidos. Embora saibamos que nossos destinos são ditados pelo grande Pai, Deus, mesmo assim é difícil aceitarmos acontecimentos tão doidos, apesar de termos como consolo que a vida deve continuar e a pessoa amada que se despede repousando no crepe da saudade. Afinal, a obrigação nos impõe, por força ética, que para o bem de nós mesmos devemos receber tudo aquilo que venha para nós. A solidão. Ao completar 7 meses sem a sua esposa, Irmão Batalha diz: como foi difícil sobreviver. Só a misericórdia de Deus era que o sustentava. Diz ainda que um certo dia, ao anoitecer, não aguentando mais, quase em desespero, veio para o meio do quintal de sua casa e caiu de joelhos olhando para o céu. Fez literalmente a seguinte oração: Senhor, tu vai me matar aqui? Eu sozinho? Porque o Senhor tirou a esposa que eu tinha e a filha que estava comigo dentro da minha casa, não aguentando mais, saiu para morar com sua irmã. Ó Senhor, tu não tens 60 a 70 filhas na tua casa que possa tirar dentre elas uma para ser a minha esposa? E à noite, o Senhor, meu Deus, me deu uma revelação, apresentando para mim uma moça, a qual é esta, Eliane. Dias seguintes, Irmão Batalha falou para ela:
E ela, a princípio, não concordou. A mesma fez provas de Deus. E Deus mostrou que ela seria a esposa dele. E disse Deus ainda que ela se apressasse, pois o servo dele estava sofrendo muito. Foi aí então que ela procurou irmão Batalha e concordaram. Após 7 meses de namoro, casaram no dia 16 de outubro de 1999, na Igreja Assembleia de Deus. Receberam ali as bênçãos matrimoniais pelo pastor Francisco Lima de Freitas. Irmão Batalha, juntamente com a sua nova esposa, irmã Eliane, iniciam aqui uma nova jornada, decidindo juntos para continuarem e construírem uma família harmoniosa na presença de Deus. Já no dia 20 de abril de 2001, nasce o primeiro filho do casal, Eliabe. Irmão Batalha tem qualidades de um homem de Deus, vivendo com integridade e servindo a Deus na casa do Senhor. Pois no dia 11 de janeiro de 2003 foi consagrado a presbítero da sua igreja Assembleia de Deus, Templo Central, pelo seu então pastor Santino Eduardo Ferreira, que eu mesmo tenho uma grande consideração e respeito. No dia 6 de maio de 2004, nasce uma filha, e o casal, com muita alegria, deram o nome de Élica. Um dia passa. Tão difícil aprender a viver. Uma noite vem. Pai do céu, me disseram que o mundo... E em seguida, mais um dia amanhece. E assim continuaremos vivendo a nossa vida. E especialmente na presença de Deus. Me ajuda. Irmão Batalha, não conseguindo mais suportar muitos cansaços que vinha suportando por muitos anos com problemas de coração, tinha muito medo de enfrentar uma cirurgia, mas orando muito, pedindo a Deus uma solução. Meu Deus, confio em Ti, Senhor. Tu és meu braço forte. Foi aí que enfrentou corajosamente no dia 21 de outubro de 2009 um cateterismo e após 2 meses, no dia 18 de dezembro de 2009, foi submetido ao tratamento cirúrgico que constitui troca de válvulas mitral e implante de prótese mitral biológica. Deus providenciou um médico judeu nato, descendente de Jacó, da Bíblia Sagrada, para fazer a cirurgia do seu servo, irmão Batalha. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Quero agradecer aqui em primeiro lugar a Deus por estar aqui falando de um momento de alegria que eu tenho a expressar aqui no meu coração pelo homem de Deus, que muitos quiseram ter a oportunidade de andar, caminhar, conversar, ter momentos de alegria, chorar com o homem de Deus. E eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de fazer tudo isso com o homem de Deus. E tive a oportunidade também de ele me aconselhar, me instruir na minha caminhada. E
crente, me ensinou muita coisa. Para mim, o irmão Batalha é um pai. E aqui eu quero agradecer pela vida dele a Deus e pela vida da família dele. Eu também tenho eles como os irmãos. E muito obrigado a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Depois que eu conheci o irmão Batalha. Eu quero que Deus dê muitos dias de vida a ele para nós se alegrarmos cada vez mais. Que a Bíblia diz que nós devemos se alegrar e chorar com os que choram. Mas nós temos muita alegria ao lado do irmão Batalha. E aqui eu quero só agradecer. Amém. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite. Eu quero, a partir de agora, já agradecer a Deus pelo que Ele fez comigo durante a peregrinação. Lutei muito, passei muitos problemas, mas graças a Deus que Deus me deu a vitória e hoje eu sou o que sou. E para agradecer mais a Deus, eu quero citar o Salmo 103, 2 versículos. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. E para a minha família, eu quero deixar um convite. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite que eu deixo para a minha família. Este homem de Deus hoje é eternamente agradecido a Deus pelas grandes vitórias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E por muitos livramentos que o Senhor Jesus já lhes proporcionou. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Sua família é constituída por 12 filhos, 14 netos e 4 bisnetos. Irmão Biraci, eu já quero me expressar e agradecer por tudo que o Senhor fez por mim. Esse grande trabalho que eu não sou merecedor, mas Deus é bom e é maravilhoso. Deus te abençoe e recompense com a bênção do céu, já que eu não tenho com o que recompensar. E quero deixar uma pequena poesia para você. Estou-lhe muito obrigado, eternamente agradecido, sem eu ter lhe comprado, sem também ter lhe vendido. Deus conserve suas orelhas, por amparo dos ouvidos. É uma alegria e uma satisfação muito grande em ter compartilhado um pouco da sua história, irmão Batalha, neste simples vídeo. Não é com dinheiro que se compra uma amizade, e sim com carinho, com respeito e com amor. Pois o Senhor, irmão Batalha, é essa pessoa especial que nós temos e que o Senhor é um servo de Deus. Não é à toa que Deus tirou o Senhor lá do Rio Grande do Norte, trazer aqui para o Ceará, especificamente aqui em Barreira, trabalhado na sua vida de uma maneira tão especial. E hoje o Senhor é o que é, este homem de Deus. Quem dera eu ter esse dom tão especial que o Senhor tem, que Deus tem lhe dado. Mas, como eu não tenho esse dom de fazer poesia, eu quero simplesmente lhe dizer obrigado. Hoje o Senhor mora aqui no meu coração. Forte abraço e a paz do Senhor, meu irmão. Adeus,
Será que você tem noção do que pra você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. E não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado, como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Ah, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Será que você já parou para pensar que está tão perto este dia? É hora de se preparar e de sua vida santificar. Jesus está voltando e a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história, pois o céu está preparado, pronto para cantar sua vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos,
nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado.